No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está relativamente lateralizado ali nos 85 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. 85, 86, chegou até 87 no dia de ontem, teve uma certa valorização, certo, do fundo de em torno de 8% em dólar e agora deu uma leve corrigida, né? Então, o preço do Bitcoin ali no patamar dos 80 a 90 mil dólares e depois de uma queda bastante significativa aí do topo, certo? Uma queda de em torno de 30% em dólar. E vamos falar um pouco sobre essa queda, sobre algumas perspectivas, alguns indicadores, alguns gráficos e alguns números aqui com vocês. Lembrando, é claro, que isso não é uma dica de investimento, é um disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. E lembrando também que se você gosta do conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também fazer parte da área de membros para acessar conteúdo exclusivo, certo? E ainda apoiar o canal com R$ 7,99, se eu não me engano, mensal, o valor mínimo ali, você já tem acesso a todo o conteúdo exclusivo e já ajuda muito o canal. Então, seguindo aqui, 86 mil dólares agora o preço do Bitcoin, variando ali nessa faixa em reais, 464 mil reais, então abaixo dos 500 mil reais o preço do Bitcoin, o que é interessante porque durante um bom tempo aí, nos últimos meses, a gente viu o Bitcoin acima dos 600 mil dólares e já se aproximando ali dos 700 mil dólares. Então, ver o preço do Bitcoin a 464 mil dólares pode deixar muita gente animada aí com essa promoção relâmpago no preço do Bitcoin. Olhando alguns indicadores aqui que eu gosto de olhar com vocês, bastante medo no mercado, Fear and Greed Index em 12, né, o indicador de medo e ganância marcando 12, ou seja, marcando bastante medo no mercado. E o interessante é que esse indicador não costuma ficar por muito tempo ali próximo de 10, que é um momento de muito medo no mercado. Então foi uma correção bastante forte aí no preço do Bitcoin e a gente fica na dúvida se ele vai subir aí em breve ou se entramos em um bear market um pouco mais forte. Em relação a linhas de suporte, um suporte também psicológico, né? Eu vejo aqui esse fundo do anual em 75 mil dólares. Então, para quem não se lembra, em abril de 2025, o preço do Bitcoin caiu para 75 mil dólares. Ainda não chegamos lá, né? E nessa queda, a maior parte do tempo, o preço ficou ali na faixa dos 80 mil dólares. E se a gente voltar um pouquinho mais, então, no último bull market, a gente atingiu a meta de 64 mil dólares para o preço do Bitcoin. Então ali a faixa de 60 a 70 mil dólares pode ser um novo suporte psicológico de topo do último ciclo de alta e também de fundo aqui do ano de 2025, certo? Então, atualmente estamos ali em 86 mil dólares. Então, Fear and Greed Index mostrando bastante medo no mercado e é interessante, né? Porque o mercado não costuma ficar durante muito tempo com medo. O preço do Bitcoin, ele é volátil e eu, particularmente, eu imagino que se o preço voltar a subir e passar dos 100 mil dólares, isso pode gerar aí FOMO muito grande, né? FOMO seria Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder o bonde. Então, se o preço do Bitcoin começar a subir muito e muito rápido, passando ali dos 100 mil dólares, muita gente pode acabar entrando aí nesse desespero de preço subindo, o que é interessante, né? Porque geralmente as pessoas acabam entrando, as sardinhas aí acabam entrando quando o preço está subindo muito, e isso acaba desencadeando novas compras, né? A gente já viu várias vezes esse gráfico subindo exponencialmente, aqui o gráfico do preço do Bitcoin. E, em tese, a lógica deveria levar para o oposto, ou seja, quando o preço cai, as pessoas que deveriam comprar, né? Porque se você gosta do Bitcoin a 124 mil dólares, provavelmente você vai gostar do Bitcoin, o mesmo Bitcoin a 86 mil dólares, né? Bom, seguindo aqui então, bastante medo no mercado é o que está acontecendo no momento. Quando a gente fala de Mayer Multiple aqui, que é outro indicador que eu gosto bastante pela simplicidade, né? Geralmente quando o Mayer Multiple está abaixo de 1, historicamente é um momento bastante interessante para novas compras. Lembrando, não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, mas esse gráfico aqui ele traz uma média móvel e observem que quando o preço sobe, ele se descola dessa média móvel e o Mayer Multiple fica bastante alto. Aqui, por exemplo, em 2017 ali, na alta, ele chegou em 13 alguma coisa, né? E depois, quando chegou no bear market, aí caiu para 0, alguma coisa, né? Então, geralmente, quando o preço cai bastante, ele rompe esse gráfico para baixo e é exatamente o que aconteceu com o Mayer Multiple em 0,5
79. Já esteve mais baixo? Sim, já esteve mais baixo, mas também já esteve bem mais alto, né? E neste ciclo a gente vê uma aderência um pouco maior aí à linha de média, ou seja, não teve um descolamento muito significativo em relação à média móvel, né? O que mostra que esse ciclo ele está sendo mais lento e mais gradual do que os ciclos passados. E como a gente não teve uma valorização muito expressiva, seria talvez de se esperar que a gente não tenha uma desvalorização muito significativa também. Faz sentido? Enfim, eu quero sempre ouvir aí a opinião de vocês nos comentários também, conforme eu vou colocando aqui as minhas observações. Seguindo aqui então para outro indicador que é muito interessante, que é o MVRV, que está em 1,54. Então já esteve menor do que isso, quando o preço do Bitcoin, por exemplo, caiu em 16 mil dólares. Sim, já esteve abaixo de 1, mas caiu bastante aí o MVRV e geralmente é a mesma coisa, né? Quando o preço do Bitcoin sobe e muitas pessoas estão no lucro, aí o MVRV sobe também, e o oposto acontece. Quando o preço do Bitcoin cai e muitas pessoas estão, ou pelo menos mais pessoas aí estão no prejuízo, o MVRV acaba caindo junto também. E agora eu queria mostrar aqui esse gráfico do Felipe Demartini, que mostra o quanto essa correção, comparada com correções anteriores, é bastante singela, né? Então ele coloca o seguinte: Felipe Demartini no X, o antigo Twitter, né? O fim do mundo, é isso que essa correção do Bitcoin parece. Mas veja como ela é minúscula comparado ao que já vimos inúmeras vezes. Se vocês colocarem aí o zoom out, provavelmente vocês vão ficar mais tranquilos e pacientes aí. Aqui tem o drawdown aqui do Bitcoin ao longo do tempo, e a gente vê que já tivemos quedas aí de 80, 90, 70%. Recentemente, nos últimos ciclos aí, e agora a gente está com uma pequena queda desde o topo, né? Nada muito relevante. E aqui eu coloquei a imagem no ChatGPT para analisar aqui, e a ideia é justamente essa, né? A correção parece gigante quando estamos dentro dela, mas no contexto histórico ela é ridiculamente pequena. O Bitcoin já passou por quedas de 93%, 84%, 82% e por aí vai, e hoje estamos falando de uma correção muito menor do que as correções clássicas. O gráfico aqui ele mostra literalmente que é só mais uma respiração e aparentemente, né, bom, aqui, tendência secular de alta, sim, muito provavelmente, né, o preço do Bitcoin ele vem subindo muito quando a gente faz esse zoom out. E o que esse drawdown mostra? Então, o Bitcoin ele cresce em escadas, né, e corrige o valor em elevador. Então ele vai subindo ali em escadinha e ele corrige bem rápido, mas no final das contas, quando a gente faz o zoom out no preço do ativo, a gente tem uma valorização absurda e brutal. Então, realmente um ativo que vem subindo e vem numa tendência de alta, digamos assim, se a gente fizer um zoom out, numa tendência de alta desde a sua criação, né, com algumas correções no meio do caminho. Bom, então, as quedas sempre parecem o fim do mundo, e quando você vive elas em tempo real parece mais assustador, mas elas sempre ficam pequenas quando você olha tempos depois, né? Isso aqui fica claro, a gente dá o zoom out no gráfico aqui, olha só, para quem passou por essa queda aqui de 2017 de dezembro de 17 a dezembro de 18, parecia o fim do mundo, né? Queda de quase 90% em dólar, parecia que o Bitcoin tinha acabado, mas olhando em retrospectiva, é mais aí uma pequena queda e uma grande tendência de alta. Bom, toda correção profunda então acabou virando oportunidade, pelo menos até agora, e nos últimos 15 anos, sem exceção, isso aconteceu. A narrativa do medo, ela é cíclica, né? Em 2011 o Bitcoin morreu, em 2013 o Bitcoin morreu, em 2014 o Bitcoin morreu, em 2017 ali, na verdade 18, né? Ele também morreu, em 2020 morreu, 2022 morreu, ele já morreu centenas de vezes o Bitcoin. E hoje, 85 mil dólares, que é um valor historicamente alto, dá impressão de colapso, mas no gráfico longo, então, é apenas mais um pullback na escada principal. Se a gente fizer o zoom out aí, talvez a gente fique mais tranquilo, né? Você não vence Bitcoin operando emoção, você vence com o Bitcoin entendendo os ciclos e, né, stay rumble and stack sats. O mercado financeiro, ele é uma máquina aí de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. O fundo do mundo ao vivo aí, né, tendência secular acaba sendo intacta. Bom, a questão aí quando a gente fala que o mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes, desde que a gente tenha um bom
ativo, certo? Então, isso vale aí para boas empresas, para bons ativos, e o Bitcoin, historicamente, vem desempenhando muito bem, porque os fundamentos parecem estar intactos ainda. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre os fundamentos do Bitcoin, considere também fazer parte da área de membros, onde eu faço vídeos um pouco mais aprofundados aí sobre conceitos fundamentais e atemporais aí do Bitcoin. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu, eu vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.